Aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. O texto traz previsão de salário mínimo de R$ 1.040 e crescimento do Produto Interno Bruto de 2,7%. As votações no plenário. Entre elas, a aprovação da medida provisória que dá mais agilidade para o repasse de bens apreendidos com o tráfico de drogas para estados, municípios e Distrito Federal. E o apoio às vítimas do Zika vírus. Senado faz audiência pública sobre MP que concede pensão vitalícia a mães de crianças que tiveram microcefalia por causa do vírus. Hoje é quinta-feira, 10 de outubro, e esses são os destaques do Senado Notícias, que começa agora. Olá, um bom dia para você. O plenário aprovou em 2 turnos a prorrogação do prazo para estados, municípios e o Distrito Federal pagarem a empresas os precatórios, que são dívidas já reconhecidas pela Justiça. A proposta integra o pacote de medidas do novo Pacto Federativo, que tem o objetivo de aliviar a crise financeira de estados e de municípios. A proposta de emenda à Constituição permite a prorrogação do pagamento dos precatórios devidos pelos estados e municípios a pessoas jurídicas. A PEC permite que os precatórios que venceriam em 2024 sejam pagos até 2028. Trata-se, portanto, de um projeto de emenda constitucional, na forma do substitutivo do senador Anastasia, essencial para o enfrentamento da situação, inclusive de curto prazo, financeira no país, passando por um integrante grande, de muito peso na área fiscal, que são os estados. Tem por objetivo carrear mais recursos para o pagamento de precatórios, quer através de acesso mais fácil de estados e municípios a depósitos judiciais, a empréstimos bancários e regulamentando também a linha de crédito da União, bem como postergando tão somente o pagamento dos precatórios não alimentares, destinados às pessoas jurídicas, enquanto os pagamentos dos precatórios alimentares das pessoas físicas, esses ficam rigorosamente no mesmo prazo. Os senadores também aprovaram 2 medidas provisórias. A primeira elimina prazo para a inscrição de propriedades no Cadastro Ambiental Rural, que é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais. Ele foi criado pelo Código Florestal em 2012, com prazo de adesão até 31 de dezembro de 2018, para que os produtores se regularizassem. Quem não aderisse perderia o direito de acessar linhas de crédito. Eventualmente, se existir algum passivo por parte do produtor, é no Cadastro Ambiental Rural que se identifica essas distorções para que ele possa ter a oportunidade, através do programa de regularização ambiental, de poder corrigir esse passivo. Portanto, o Cadastro Ambiental Rural se tornou uma fonte de consulta e fiscalização por todos os órgãos ambientais estaduais, além do próprio IBAMA. A outra medida provisória aprovada trata do repasse a estados e ao Distrito Federal do dinheiro arrecadado com a venda de bens apreendidos de pessoas ligadas ao tráfico de drogas. O repasse a outros entes federados não mais dependerá de convênio e pode ser feito de forma direta, com transferência voluntária. Hoje, o que falta para se combater a violência no Brasil? Recursos, armas, munições, veículos automotores, sejam motos, sejam carros, sejam helicópteros, sejam aeronaves, hoje ficam parados nos pátios dos órgãos públicos estaduais e muitas vezes municipais, faltando exatamente para se combater a violência, justamente porque não temos uma legislação que permite-se relativizar o direito de propriedade. Os senadores aprovaram ainda um projeto que vai facilitar a concessão de empréstimos para empresas do regime de tributação supersimples. A iniciativa permite a criação de um consórcio de pequenas empresas, que juntas vão ter garantias na hora de pedir um financiamento. O projeto segue para a sanção. O sistema financeiro convencional exige, para emprestar dinheiro a alguém, garantia, senador Vanderlan, de 1 por 1 até de 1,7 por 1 no mínimo. E o que o pequeno
que quer empreender pode oferecer de garantia? Nada. É uma forma de criar uma rede de proteção a essas que geram tanto emprego, com muita luta, com muito sacrifício, mesmo diante de um país em crise. O Congresso aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. A previsão inicial do governo para o salário mínimo de R$ 1.040 foi mantida. A Lei de Diretrizes Orçamentárias orienta a elaboração do orçamento do ano seguinte ao definir as metas e prioridades do governo. Pela Constituição, ela precisa ser aprovada pelo plenário do Congresso até 17 de julho. Mas somente nesta quarta-feira, os senadores e deputados votaram o texto final da LDO. Gostaríamos de ter votado esse relatório ainda no mês de julho, mas não foi possível e estamos chegando aqui hoje no mês de outubro para concluir e para completar a nossa missão que nos foi dada. O relator retirou a previsão de recursos para o Fundo Especial de Financiamento Eleitoral. Com isso, as verbas para as campanhas municipais do ano que vem serão definidas somente na votação do orçamento. Mas o grande ponto de divergência entre os parlamentares foi o reajuste do salário mínimo. O texto manteve a previsão inicial do Poder Executivo, o valor de R$ 1.040 no ano que vem. O Partido dos Trabalhadores apresentou uma emenda para que ficasse assegurado o ganho real, além da reposição pela inflação, com a variação da taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto relativo a 2018. Ela foi votada separadamente, mas foi rejeitada. Não é só uma questão de justiça, é uma questão de justiça com os mais pobres, mas, acima de tudo, uma questão de promover aquecimento da economia. Não há nada mais redistributivo do que o aumento do salário mínimo, do que uma política de recomposição do poder de compra do salário mínimo. Não querer que o trabalhador brasileiro tenha um aumento real de salário mínimo é entender muito pouco de economia, porque distribuição de renda quem mais faz é o salário mínimo. A previsão de meta fiscal em 2020 ficou estabelecida em um déficit de 124 bilhões e 100 milhões de reais. A inflação em 4%. A LDO também prevê um crescimento de 2,7% do Produto Interno Bruto, dólar a R$ 3,70 e taxa de juros média de 7,5% ao ano. Os parlamentares também concluíram a votação de um projeto que faz o remanejamento de mais de 3 bilhões de reais no orçamento deste ano. As verbas que antes estavam destinadas à educação e à infraestrutura agora vão principalmente para os ministérios da Saúde, da Defesa, da Agricultura e do Desenvolvimento Regional. A proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência vai passar pela primeira sessão de discussão em segundo turno no plenário. A sessão está marcada para hoje às 11 da manhã e vai ser transmitida ao vivo aqui pela TV Senado. E por falar em reforma da Previdência, a contribuição para o INSS dos trabalhadores que já estão no mercado de trabalho vai mudar se a proposta for aprovada. Veja as alterações no vídeo especial da nossa série sobre a reforma. Se você é um trabalhador com carteira assinada, veja como a reforma da Previdência vai alterar o desconto do INSS sobre o seu salário. Uma tabela gradativa de alíquotas vai substituir a atual. Para quem ganha menos, a contribuição será menor. À medida que o salário aumenta, o desconto fica maior. Por exemplo, hoje, se você ganha um salário mínimo, 8% vão para a Previdência. Com a reforma, esse percentual cai para 7,5%. Por outro lado, se hoje você ganha o teto da Previdência, o que você paga vai subir de 11% para 11,68%. E vamos agora conferir a agenda das comissões do Senado para esta manhã. Às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos, pode ser votado o projeto que garante vagas para a pessoa com deficiência em transportes coletivos. Às 10 horas da manhã, na Comissão de Meio Ambiente, audiência pública para avaliar o Plano de Agricultura de Baixo Carbono,
Participam pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e também da Embrapa. Na comissão mista sobre a medida provisória que concede pensão vitalícia a crianças com microcefalia causada pelo Zika vírus, vai ser realizada audiência pública com familiares de crianças que têm a doença. E na Comissão de Relações Exteriores, às 10 horas da manhã, vai haver sabatina de diplomatas indicados para as embaixadas do Brasil na República Eslovaca, Barbados e Turquia. O direito à matrícula na escola mais próxima de casa para os dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar está garantido em lei publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Para ter prioridade na matrícula ou transferência dos dependentes, a mulher em situação de violência deve apresentar documentos que comprovem o registro de ocorrência policial ou de processo por violência doméstica e familiar. Pela lei, os dados da vítima e dos dependentes matriculados ou transferidos vão ser mantidos em sigilo. O projeto de lei foi aprovado no plenário do Senado no início de maio deste ano. O relator do projeto na Comissão de Educação foi o senador Eduardo Gomes e a senadora Daniela Ribeiro apresentou a emenda que garante o sigilo dos dados da pessoa agredida e de seus dependentes. Os parlamentares falam da importância dessa lei. O importante é a gente frisar o quanto as iniciativas simples, às vezes que aparentam até uma certa obviedade, como elas são importantes, né? Como muda a vida das pessoas. Então, esse projeto que nós relatamos, que garante a matrícula a mulheres que sofrem violência doméstica, que estão amparadas pela Lei Maria da Penha, recebeu ainda a contribuição preciosa da senadora Daniela Ribeiro, que colocou também no projeto, que fez parte do nosso relatório, que os dados sejam sigilosos. Por isso que é um avanço importante no dia a dia da população brasileira que não suporta mais violência contra a mulher e que vai usar os seus instrumentos adequados para que isso não ocorra mais. Então, agora, além de proteger a mulher agredida, também uma preocupação fundamental com as crianças que sofrem também quando ocorre violência doméstica. A importância da nossa emenda foi no sentido de garantir a privacidade, né, dos dados do sigilo, né, no caso da transferência, no momento em que a mãe, a criança, né, e da criança, dos dados da criança e da mãe, na hora da transferência, né, da escola, né, de domicílio, no sentido de que se a mãe, né, ela houve, né, a violência, sofreu a violência, para que a criança não haja nenhum tipo de, sofra nenhum bullying, nenhum tipo de agressão à criança, né, por ter sido vítima junto, né, com a mãe desse tipo de violência. Outra lei sancionada na terça-feira altera a Lei Maria da Penha para garantir mais segurança às mulheres vítimas de violência. A Lei 13.880, de 2019, prevê a apreensão de arma de fogo registrada ou sob posse do agressor em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pela lei, a medida protetiva deve ser aplicada em até 48 horas após o registro da agressão. O texto também exige a notificação da ocorrência à instituição responsável pelo registro ou pela emissão de porte da arma de fogo. A regularização fundiária foi tema de audiência pública nesta quarta-feira na Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas. De acordo com representantes do governo federal, a regularização fundiária é prioridade e uma forma de afastar o crime organizado, de reduzir o crescimento desordenado e de combater a sonegação fiscal e as agressões ao meio ambiente. A lei que regula o tema é a 13.465 de 2017. O texto estabelece medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para legalizar assentamentos irregulares. A norma vale para terras rurais, urbanas e na Amazônia Legal e define regras para liquidação de créditos aos assentamentos da reforma agrária. Mas, de acordo com o secretário adjunto do Ministério da Economia, apenas a regularização não funciona. É preciso pensar planos conjuntos que atinjam a população. Não existe a regulação fundiária por si só. Trazer um resultado efetivo para uma política de Estado, ela está associada não só a essa base da regulação fundiária, como uma política pública de inclusão social e econômica,
uma presença efetiva do Estado e um sistema de parceria para fazer com que aquela comunidade regularizada ela possa ter inputs de crescimento. Mauro Benedito também citou dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, que apontam que, dos 60 milhões de domicílios urbanos no país, 30 milhões não têm escritura. O secretário adjunto ressaltou que a informalidade vai de favelas a condomínios de luxo. O secretário nacional de Regularização Financeira também debateu o assunto e ressaltou que a situação é ruim. Tem andado pelo Brasil inteiro. Estamos aí realizando audiências públicas, com prioridade agora para os 9 estados da Amazônia Legal. E é uma surpresa negativa vermos e depararmos com a quantidade de pessoas e imóveis que estão pendentes de regularização fundiária. Superou a nossa expectativa. Achávamos que era uma coisa não tão significativa, mas hoje a gente está vendo que, infelizmente, como disse o amigo Mauro, desde que Cabral chegou aqui, nós estamos aí pendentes de uma efetiva regularização fundiária no Brasil. O senador Carlos Reis chamou atenção para a situação do Estado do Norte, que ele classificou como crítica e calamitosa, e apontou soluções alternativas. Vamos juntar um grupo e vamos fazer um trabalho onde os deputados que querem ajudar o seu Estado, como essa deputada quer ajudar o Estado de Rondônia, ela quer botar emenda parlamentar, recurso, daqui a pouco a bancada coloca dinheiro. A bancada do Amapá, a bancada de Roraima, a bancada de Rondônia, eles podem fazer para ajudar na titulação das terras do seu Estado. Isso é uma ideia que a gente pode trazer e nós temos que fazer um processo imenso. Imagina 10 mil, foi ótimo ano passado, 10 mil num ano, 11 mil quase que deu ano passado. Sim, mas para chegar a 1 milhão, se 10 mil por ano, quantos anos vão levar? 100 anos. 100 anos. Esquece. Entendeu? Isso aqui tem que ser 500 mil esse ano, 500 mil no ano que vem, tchau. Nós temos que achar uma forma de resolver esse assunto. Crianças com microcefalia em decorrência do Zika vírus, nascidas entre 2015 e 2018, podem receber um benefício equivalente a um salário mínimo. É o que prevê uma medida provisória que vai ser tema de audiência pública interativa a partir das 10 horas da manhã. De outubro de 2015 até maio de 2017, mais de 2.500 casos da síndrome de Zika congênita ocorreram no Brasil, sobretudo no Nordeste. A doença compromete de forma irreversível o desenvolvimento do cérebro da criança. Uma medida provisória do governo prevê uma pensão mensal vitalícia e intransferível para as mães dos bebês, que deverá ser paga a partir do início de novembro. O governo, nessa parte, até 2017, prorrogou por mais um ano, porque tinha muita gente grávida ainda. Nesse período fora da curva, onde o governo colocou como uma emergência, vamos dizer assim, como não tem impacto financeiro, porque apenas vai facilitar as pessoas que têm o benefício hoje, eles vão poder buscar uma nova fonte de recurso, porque hoje, pelo BPC, se tiver outra fonte, ele perde o BPC. Então, esse foi o objetivo principal. Não há impacto financeiro, porque se tiver impacto financeiro, aí nós vamos ter que fazer uma outra discussão orçamentária. E aqui no estúdio temos a presença ao vivo do senador Nelsinho Trade, integrante da comissão mista que analisa MP, que concede pensão vitalícia a essas crianças com microcefalia causada pelo Zika vírus. Bom dia, senador. Bom dia, é um prazer estar aqui participando dessa importante matéria que com certeza vai fazer um pouco mais de justiça social a essas pessoas. Talvez aí os telespectadores não saibam, mas o senhor é médico, né? Sim. E poderia nos explicar assim as razões de o vírus Zika causar a microcefalia? Sim, durante a evolução da gestação, o feto ele sofre principalmente no sistema nervoso, em relação ao cérebro, ações que esse vírus causa, fazendo com que ele não evolua da forma normal que habitualmente, sem esse problema, evoluiria. E, consequentemente, acarretaria, como está acarretando, na microcefalia, causando danos irreversíveis a essa pessoa, a esse ser humano.
Uma pesquisadora da Universidade de Brasília, a doutora Lenise Garcia, ela disse que, em alguns casos, quando a mãe não toma a vacina da febre amarela, isso pode desproteger a criança e aí a microcefalia aparecer. O senhor já teve algumas... Bom, o grande avanço nessa questão toda é a busca de uma vacina, porque a vacina acaba sendo uma prevenção que o corpo acaba adquirindo para evitar as consequências de uma doença dessa natureza. Segundo as informações que a gente já obteve no Ministério da Saúde, a vacina da dengue está para poder ser instituída a partir do ano que vem, e isso será um grande salto para nós podermos avançar nas doenças tropicais que advêm também do mosquito Aedes aegypti. Vez que a febre amarela, que também é transmitida por esse mosquito, já tem a vacina, a dengue tendo a vacina, fica faltando a zika e a chikungunya. Agora, senador, essa medida provisória foi uma ideia do governo de tentar evitar que essas crianças perdessem, ou melhor, que na hipótese da perda do benefício de prestação continuada, essas crianças não ficassem ao léu, é isso? É verdade. Veja bem, primeiro, ressaltar aí o aspecto da sensibilidade do governo em poder instituir um benefício a mais a essas famílias. Por quê? Imagine você, não é fácil você criar e cuidar uma criança normal, ainda mais pessoas de baixa renda. Imagine se essa criança vem com uma alteração dessa natureza. É uma série de cuidados a mais que você tem que ter e, normalmente, esses cuidados a mais custam. Então, o governo fez muito bem de instituir uma ação dessa natureza para poder minimizar, diminuir o sofrimento e a dor eterna que essa família vai ter em função da consequência desse problema nessa criança. Uhum. Agora, há um período, né, de janeiro de 2015... a dezembro de 2018. Exatamente, porque foi onde já poderia haver gravidez, né, aí nesse período aqui as pessoas estima-se que 3.112 crianças nascidas de janeiro de 2015 a dezembro de 2018 recebem esse benefício atualmente. O impacto disso aí é em torno de 52,5 bilhões de reais. Foram 164 casos, a média anual de nascidos vivos com microcefalia entre o período de 2000 a 2014, só para você ter uma ideia. E 2.464, olha o salto. É um surto 2.464 casos foi o total de nascidos vivos com microcefalia no Brasil em 2015. 9 vezes acima da média. Ou seja, é uma situação realmente que veio em função dessas doenças tropicais, que acabou sendo uma novidade para todos nós brasileiros. Ninguém nunca tinha ouvido falar em zika, quanto mais em chikungunya. A gente sempre estava focado na dengue, mas ressalto aqui nessa entrevista o importante caminho para se evitar essas doenças, que é a questão da prevenção. E como que a gente previne para o mosquito Aedes aegypti, que é o causador de toda essa história, possa procriar. Aquela questão da água parada, de lixo acumulado, situações que muitas vezes, fora do verão, a gente não tem essa percepção, mas precisa ter essa educação sempre para que isso não venha a causar esses problemas. Agora, senador, o Ministério da Saúde informa que atualmente existem no nosso país 449 mulheres grávidas que estão com Zika. Nesse caso, elas ficam fora da abrangência da MP? Então, esse projeto ele está ainda numa discussão. Cada caso particular que aparecer, na minha avaliação, deve ter o bom senso e a sensatez dos integrantes dessa comissão, e nós temos aí o privilégio de ter um senador extremamente sensível na relatoria, que é o senador Isalci Lucas, aqui do Distrito Federal, que haverá de ter uma atenção especial para essas questões.
Perfeito. As mamães, né, dessas crianças que têm microcefalia, pesquisas mostram que 36% delas sofrem com a depressão. Um salário mínimo, o senhor também é médico, seria, digamos assim, o possível ou o suficiente para tratar de todas essas situações que a família vai ficar envolvida? Olha, nem um nem mil. Uma situação como essa realmente traz consequências terríveis para a mãe, para toda a família, para todos que estão em volta dessa situação. É algo que realmente precisa ser atacado de frente, como o governo deva fazer, no sentido de apressar logo essa questão da vacina para impedir que situações como essa possam ser uma rotina no nosso país. Eu espero que um assunto como esse possa despertar, antes da chegada das chuvas, que está começando a chegar no nosso país, a questão da prevenção. Vamos limpar os terrenos, não vamos deixar água parada em lugar nenhum, justamente para fazer com que esse mosquito não se procrie e que não venha a fazer novas vítimas. Em relação à prevenção oficial, digamos assim, do Estado brasileiro, com as verbas direcionadas para as instituições de combate ao mosquito, isso esse ano está bem ajustado? Olha, todo ano precisa ter um foco voltado para essa questão. Investimento em conscientização através das mídias, ações linkadas com os estados e principalmente com as prefeituras, fazendo com que essa prevenção possa evitar novas epidemias no Brasil. Nós somos um país tropical, com estações de chuva e junto com o verão extremamente definidas, ou seja, não dá para a gente usar a desculpa de que esse ano choveu mais do que o ano passado. Todo mundo sabe que quando vem o verão tem a chuva de verão. Isso é uma coisa que no nosso país tem esse rito. Então vamos nos antecipar a essa questão e fazer as prevenções que todos nós estamos cansados de saber quais são. E já finalizando a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar quais são os próximos passos agora. A comissão mista que analisa a medida provisória está fazendo audiências públicas. Qual é a perspectiva que o senhor, como integrante, tem? Bom, a partir do momento que se conclui as ideias, os projetos que possam agregar valor e corrigir mais injustiças em relação a essa questão, o relator tem um prazo especificado pelo presidente da comissão, que é um deputado, para poder emitir o seu relatório. O seu relatório é lido, discutido, caso tenha alguma coisa para ser acrescido, é acrescido, do contrário, aprovado, e aí já está pronto para poder seguir a sua tramitação no plenário. Tá certo, senador. Muito obrigado. Deixo o espaço para uma mensagem final sua para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, quero parabenizar a iniciativa de vocês, porque é um problema que atinge a todos nós brasileiros e que não só nos atinge, como também nos envergonha. Vamos fazer a nossa parte no sentido de excluir definitivamente essa e outras doenças que estão rondando a nossa sociedade. Ok, senador. Muito obrigado pela sua participação. Avança o projeto que permite que entidades esportivas refinanciem dívidas com a União. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira e agora segue para análise na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. O projeto da senadora Leila Barros cria o Programa de Modernização da Gestão do Esporte Brasileiro, PROESP, para ajudar entidades esportivas, como federações e confederações, a refinanciar suas dívidas com a União. O programa é semelhante ao que foi feito com os clubes de futebol. De acordo com o texto, as dívidas podem ser parceladas em até 20 anos. As entidades que aderirem ao PROESP autorizam a retenção de 20% da cota que recebem das loterias. O projeto determina a publicação de auditorias independentes sobre a contabilidade de cada modalidade esportiva.
As entidades beneficiadas têm que destinar 30% dos recursos recebidos para as categorias de base. O grande diferencial da ideia lançada no projeto de lei em análise é a possibilidade de quitar tais obrigações com recursos recebidos das loterias. Sem essa possibilidade, devidamente prevista em lei, a iniciativa seria inócua. A contrapartida proposta pelo PL número 2832 de 2019 é o enquadramento das entidades esportivas em regras de boa gestão e governança. Em tempo de grave crise fiscal, como a que vivenciamos, é inconcebível que recursos públicos sejam direcionados a entidades e não adotem rigorosos mecanismos de controle e transparência. Nós estamos dando a oportunidade para esses pagamentos e como contrapartida, que essas instituições, elas realmente promovam a governança, a transparência e uma melhor gestão, né, dessas modalidades, dessas instituições. Por quê? O esporte, se nós não fizermos isso, primeiro, não vai ter pagamento, não vai existir pagamento. Eu quero dizer para vocês, não tem de onde sair recurso. Se não existir esse parcelamento, o esporte brasileiro, o esporte olímpico brasileiro está fadado à falência. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ainda em segundo turno suplementar o projeto de lei do Senado que classifica o descumprimento das regras de uso da tornozeleira eletrônica como falta grave. A consequência é a perda do direito à progressão do regime de fechado a semiaberto e aberto e a perda dos benefícios de saída temporária ou prisão domiciliar monitorada. A penalidade atual é apenas a perda do direito à próxima saída monitorada. Se não houver recurso para análise em plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. Também foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça um projeto que estabelece a necessidade de laudo psicológico antes da revogação da prisão de agressor de mulher. O objetivo é verificar se o homem não vai reincidir na violência. A proposta segue direto para a Câmara, se não houver recurso para análise em plenário. O que começou com uma sugestão recebida pelo portal E-Cidadania do Senado foi aprovada nesta quarta-feira na Comissão de Assuntos Sociais. O segurado do INSS com fibromialgia pode ser dispensado de prazo de carência para receber benefícios. Para ter direito ao benefício do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o segurado precisa atender a um prazo de carência, ou seja, ter contribuído pelo menos um ano para o regime geral da Previdência Social. Mas a lei abre exceções. Pessoas, por exemplo, com câncer, doenças graves do coração e paralisias não precisam de prazos de carência. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais incluíram nesse grupo a fibromialgia, uma doença crônica que provoca dor intensa pelo corpo. O texto segue agora para análise do plenário do Senado. A fibromialgia é uma doença crônica e a sua cura definitiva pode demorar nada, dada a evolução dos estudos nesse sentido. Nenhum segurado da Previdência Social, diante do diagnóstico desfavorável, pode ficar sem cobertura previdenciária, simplesmente porque não cumpriu um prazo de carência de 12 meses. Por enquanto, né? Porque a medicina vem também evoluindo e Deus queira, né, que soluções possam ser encontradas para esta e para outras situações. Então, para as pessoas que têm fibromialgia no Brasil, eu diria, senador Irajá, que este é um avanço muito importante. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais também aprovaram o projeto de lei que isenta do imposto de renda os rendimentos de aposentados e pensionistas que recebam do INSS até R$ 5.800. O benefício seria concedido a partir dos 60 anos de idade. O projeto do senador Jorge Cajuru segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. E vamos conversar, então, com a nossa repórter Dinalva Ferreira, que tem informações ao vivo sobre a primeira comissão de hoje, a Comissão de Direitos Humanos. Bom dia, Dinalva. Oi, Tiago, bom dia. Pois é, a Comissão de Direitos Humanos faz reunião. Daqui a pouquinho a gente pegou o senador Paulo Paim indo para a comissão para abrir. Senador, o que está previsto nessa reunião de hoje? Bom dia para o senhor. Bom dia. Abertura para nós é importante porque a Anfip vai lançar um livro sobre a Previdência, que vai mostrar, como eu tenho falado há tanto tempo, que a Previdência no Brasil ela é viável, desde que se faça um ajuste na gestão da Previdência. Isso, para mim, é muito importante. Se nós trabalharmos na gestão, nós vamos ver que dá para combater. Eu vou resumir nisso. Uma sonegação
que chega a ser, por ano, 600 bilhões de reais. Se dessa sonegação viesse a metade pagar a Previdência, estaria tudo resolvido. Mas também tem votação de projetos, né? Entre eles está uma proposta que garante vaga em transporte público para deficientes, é isso? Exato. São uma pauta longa, requerimentos para outras audiências. Uma delas vai combater e vai debater o aumento da violência no Brasil. Olha o caso recentemente do Pará, olha o caso daquela menina que foi assassinada dentro da van no Rio de Janeiro, e por aí vai, né? Mas também tem esse que se refere ao transporte por avião, né? Para assegurar que as pessoas com deficiência tenham pelo menos o direito a 2 vagas, como tem hoje no transporte urbano, o transporte terrestre. É um projeto muito interessante, a senadora relatora já deu o parecer favorável. Certo, senador, muito obrigada, um bom dia. Voltamos com você, Thiago. Obrigado de novo, obrigado ao senador que vai rapidinho lá abrir a nossa comissão. É isso aí. Bom, gente, essas foram as notícias desta manhã, um resumo que nós tivemos aqui do que ocorre no Senado. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv.